E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mercado da bola sempre reserva surpresas e nos últimos dias um burburinho intenso começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro, envolvendo o meio-campista Marlon Freitas, que teria despertado o interesse de uma das equipes mais tradicionais do país, o Vasco da Gama. Fontes não oficiais indicam que negociações avançadas estariam acontecendo e rumores dão conta de que um contrato de 4 anos poderia ser fechado nos próximos dias, deixando torcedores e comentaristas em estado de expectativa, imaginando como seria a adaptação do jogador à dinâmica do clube carioca, que vive momentos de reconstrução e busca por estabilidade tanto dentro quanto fora de campo, em meio a resultados irregulares nas últimas temporadas e um elenco que carece de reforços de qualidade para atingir objetivos ambiciosos. A especulação aumenta porque Marlon Freitas já demonstrou em entrevistas recentes desejo de enfrentar novos desafios e a possibilidade de atuar em uma equipe que tem história e tradição é sem dúvidas algo que desperta curiosidade, gerando comentários acalorados nas redes sociais, fóruns e grupos de torcedores, tornando esse rumor um dos temas mais comentados na última semana do futebol nacional, trazendo consigo expectativa e ansiedade por uma confirmação que parece estar próxima de acontecer de forma oficial. O interesse do Vasco por Marlon Freitas não seria apenas um capricho do departamento de futebol, mas sim uma movimentação estratégica para fortalecer o meio de campo e trazer experiência em um setor que tem apresentado fragilidades nos últimos jogos e temporadas. O jogador, que vem se destacando por sua habilidade de distribuir jogo, infiltrar-se nas linhas adversárias e oferecer passes precisos em momentos cruciais, poderia se tornar uma peça fundamental na reorganização tática do time carioca, caso a negociação se confirme. O rumor de sua possível assinatura por 4 anos acende ainda mais debates sobre a capacidade do clube de manter atletas de alto nível por períodos longos, garantindo assim estabilidade e continuidade no projeto esportivo, algo que historicamente tem sido um desafio, seja pelo contexto financeiro ou pela competitividade do mercado de transferências no Brasil. Torcedores especulam sobre seu impacto imediato em jogos decisivos, imaginando duelos acirrados, cobranças de falta, lançamentos precisos e movimentações inteligentes que poderiam transformar a maneira como o Vasco se apresenta em campo, elevando expectativas sobre classificação em campeonatos e performance em partidas históricas, enquanto o clube permanece atento às movimentações do mercado, tentando equilibrar possibilidades financeiras com necessidades esportivas, gerando um clima de suspense que só aumenta à medida que surgem novos rumores sobre o desfecho dessa potencial contratação. A conversa sobre Marlon Freitas no Vasco não se restringe apenas à questão técnica ou tática, mas se expande para a dimensão emocional que a contratação poderia gerar junto à torcida que há muito tempo busca reforços capazes de transformar o cenário dentro de campo. A ideia de um contrato de 4 anos alimenta ainda mais a imaginação dos torcedores, que visualizam não apenas partidas de sucesso, mas também uma relação duradoura entre atleta e clube, com momentos históricos, vitórias importantes e a construção de uma identidade sólida dentro do meio de campo. Rumores indicam que a diretoria do Vasco estaria avaliando cada detalhe da negociação, incluindo salário bônus por desempenho e possíveis cláusulas de renovação, enquanto analistas esportivos tentam projetar como a presença de Marlon Freitas poderia impactar a formação de jovens talentos e a integração de novos jogadores, tornando-o não apenas um reforço pontual, mas um elemento que contribua para a evolução coletiva, fortalecendo a equipe e criando novas alternativas de jogo. Algo que a torcida acompanha atentamente e comenta incessantemente nas redes, alimentando a expectativa de que em breve algo oficial possa surgir e confirmar o que hoje ainda é apenas um rumor animado e cheio de possibilidades.
Os bastidores do futebol carioca fervilham com especulações sobre a chegada de Marlon Freitas ao Vasco, e há quem diga que o atleta teria recebido sondagens de outros clubes, mas que o projeto apresentado pelo time da Cruz de Malta teria se mostrado mais atraente tanto em termos financeiros quanto em perspectiva de protagonismo dentro da equipe. O rumor de assinatura por 4 anos levanta discussões sobre como o jogador se adaptaria à pressão e à exigência de uma torcida apaixonada e historicamente crítica, capaz de transformar uma boa temporada em uma história memorável, ou, em caso de resultados negativos, em intensa cobrança, criando um ambiente desafiador, mas estimulante para qualquer atleta. Analistas e comentaristas aproveitam esses rumores para criar cenários alternativos, imaginando formações táticas, combinações com outros jogadores e até mesmo impactos psicológicos da contratação, enquanto fãs de forma mais emotiva já começam a projetar como Marlon Freitas poderia se tornar ídolo ou referência. Se o rumor realmente se concretizar, acrescentando ainda mais calor a um tema que movimenta clubes, mídia esportiva e redes sociais, mostrando como uma simples especulação sobre um contrato de 4 anos pode gerar burburinho, expectativas e debates apaixonados, reafirmando a relevância de negociações ainda não oficiais na narrativa do futebol brasileiro. A especulação sobre Marlon Freitas no Vasco também gera curiosidade sobre como a negociação foi conduzida nos bastidores, com fontes indicando que contatos discretos e reuniões estratégicas estariam em andamento há semanas, mantendo longe dos olhos do público e da imprensa detalhes importantes que poderiam influenciar o desfecho da contratação. Rumores sugerem que o jogador estaria interessado não apenas no contrato longo, mas também em fazer parte de um projeto ambicioso, capaz de levar o clube a posições de destaque no Campeonato Brasileiro e em competições regionais, mostrando comprometimento e alinhamento com metas de médio e longo prazo, o que seria um fator decisivo na escolha entre múltiplas propostas que ele poderia ter recebido. A possibilidade de um vínculo de 4 anos traz ainda debate sobre planejamento, gestão de elenco e capacidade do Vasco de oferecer estabilidade em um mercado altamente competitivo, levantando discussões sobre a filosofia do clube e a maneira como pretende lidar com renovação de contratos, investimentos estratégicos e consolidação de jogadores experientes que possam servir de referência para jovens talentos, criando uma expectativa crescente entre torcedores e especialistas, tornando cada rumor, cada comentário e cada notícia sobre o possível acerto de Marlon Freitas uma narrativa envolvente, cheia de possibilidades e com repercussão em diferentes frentes do futebol nacional. O rumor da chegada de Marlon Freitas ao Vasco também desperta questionamentos sobre como o jogador se encaixaria na filosofia atual do clube, que busca equilíbrio entre experiência e juventude, criando uma equipe competitiva e capaz de lutar por objetivos ambiciosos. Fontes indicam que conversas discretas têm avaliado detalhes sobre estilo de jogo, adaptação a treinamentos intensos e capacidade de liderança, levantando hipóteses sobre sua influência dentro do elenco, tanto em campo quanto no vestiário. E como isso poderia moldar o comportamento coletivo e a mentalidade da equipe, promovendo uma evolução tática significativa. Torcedores especulam sobre combinações possíveis com atletas que já estão no clube, imaginando passes precisos, infiltrações estratégicas e participação ativa em momentos decisivos, enquanto comentaristas discutem impactos potenciais no desempenho defensivo e ofensivo, sugerindo que um contrato longo de 4 anos poderia proporcionar estabilidade necessária para que Marlon Freitas se torne referência e contribua para resultados consistentes, transformando o Vasco em uma equipe mais sólida, organizada e preparada para enfrentar adversários de alto nível. Esse rumor, aliado à perspectiva de um vínculo duradouro, alimenta debates acalorados sobre a capacidade do clube de realizar contratações inteligentes, equilibrar finanças e projetar crescimento, criando expectativa de que algo oficial possa
surgir em breve e redefinir o cenário esportivo da equipe carioca, gerando entusiasmo e curiosidade entre torcedores e especialistas. Além disso, a especulação sobre a assinatura de Marlon Freitas no Vasco desperta a atenção sobre os possíveis efeitos financeiros da negociação, pois um contrato de 4 anos envolveria planejamento estratégico em relação a salários, premiações e investimentos em infraestrutura, algo que a diretoria precisaria equilibrar cuidadosamente para não comprometer a sustentabilidade do clube. Rumores apontam que acordos de longo prazo com jogadores experientes podem gerar impactos positivos na negociação, com patrocinadores aumentando o valor de mercado da equipe e fortalecendo sua imagem perante a mídia e o público ao mesmo tempo, em que estabelecem referências para a gestão de novos talentos que poderiam se inspirar no exemplo de comprometimento e profissionalismo de Marlon Freitas. Torcedores imaginam cenários em que a permanência prolongada do jogador contribui para uma maior coesão do grupo, permitindo que treinos, estratégias e entrosamento evoluam de forma contínua, enquanto analistas debatem possíveis ajustes táticos, que poderiam maximizar seu potencial, considerando características de jogo, posicionamento e experiência em situações de pressão. Esse rumor cria um ambiente propício para discussões apaixonadas sobre planejamento esportivo, reforçando a ideia de que uma negociação aparentemente simples poderia impactar múltiplos aspectos da vida do clube, desde desempenho em campo até percepção da torcida e gestão administrativa, aumentando ainda mais a expectativa de confirmação oficial. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Rumores indicam que a possível chegada de Marlon Freitas também poderia gerar efeitos indiretos na rivalidade entre clubes do Rio de Janeiro, intensificando comparações sobre investimentos, elenco e estratégias de mercado, à medida que torcedores e especialistas começam a imaginar cenários competitivos e confrontos históricos em que a presença de um atleta experiente poderia fazer diferença. Comentadores esportivos levantam hipóteses sobre como o Vasco poderia aproveitar a capacidade de Marlon de controlar o ritmo de jogo, proteger a defesa e criar oportunidades de gol, contribuindo para campanhas consistentes e desafiando adversários. Tradicionais, enquanto fãs projetam partidas memoráveis, jogadas decisivas e momentos de emoção que reforçariam a identidade do clube. O rumor também suscita especulações sobre a influência de sua chegada na motivação dos demais jogadores, criando um ambiente de competitividade saudável e estímulo ao aprimoramento técnico, algo que pode se refletir em desempenho coletivo e resultados positivos. Assim, a simples possibilidade de um contrato de 4 anos transformar-se em um elemento de expectativa e discussão constante, provocando análises detalhadas sobre tática, mentalidade e impacto emocional dentro da equipe, tornando o rumor não apenas uma notícia, mas um catalisador de debates e projeções que movimentam a torcida e a mídia esportiva de forma intensa. Por fim, os últimos rumores sobre Marlon Freitas reforçam a ideia de que o futebol é muito mais do que resultados imediatos e que uma negociação estratégica pode gerar impactos amplos no futuro do clube, tanto dentro quanto fora de campo. Fontes indicam que a diretoria do Vasco estaria avaliando cuidadosamente não apenas o desempenho técnico do jogador, mas também sua postura profissional, capacidade de adaptação e influência positiva sobre jovens atletas, considerando que um contrato longo poderia criar uma base sólida para projetos futuros. Torcedores imaginam que a chegada de Marlon Freitas seria comemorada com entusiasmo, gerando uma onda de expectativa sobre partidas decisivas, combinações de passes e momentos de brilho individual, enquanto especialistas debatem possíveis cenários táticos e impactos psicológicos da contratação,
projetando uma equipe mais competitiva, organizada e confiante. O rumor de 4 anos de contrato aumenta ainda mais a discussão sobre planejamento, estabilidade e estratégia de longo prazo, levantando questões sobre capacidade financeira, gestão de elenco e sustentabilidade do projeto esportivo, criando uma narrativa envolvente que mistura emoção, especulação e análise detalhada, transformando uma simples notícia em um verdadeiro fenômeno de expectativa capaz de mobilizar torcedores, comentaristas e profissionais do futebol, tornando a história da possível contratação de Marlon Freitas um tema central no debate esportivo do momento. A especulação sobre a chegada de Marlon Freitas ao Vasco continua a movimentar as redes sociais e grupos de torcedores, alimentando uma série de hipóteses sobre como sua presença poderia transformar o meio-campo do clube. Fontes não oficiais indicam que conversas discretas estariam acontecendo há semanas e a possibilidade de um contrato de 4 anos faz com que torcedores imaginem não apenas o impacto imediato em jogos decisivos, mas também como a permanência prolongada do jogador. Poderia estabelecer um padrão de consistência e liderança dentro da equipe. Analistas esportivos começam a desenhar cenários em que Marlon Freitas se torna peça-chave na organização tática, auxiliando na transição entre defesa e ataque, controlando o ritmo de jogo e proporcionando alternativas estratégicas para momentos de pressão, o que poderia elevar o nível coletivo do Vasco. Ao mesmo tempo, rumores sobre possíveis ajustes de salários bônus por desempenho e cláusulas de renovação geram especulações sobre a capacidade do clube de equilibrar finanças com necessidades esportivas, alimentando debates sobre a viabilidade de manter atletas de alto nível por períodos longos, algo que historicamente tem sido um desafio, e criando uma narrativa envolvente que mistura expectativa, curiosidade e emoção, deixando torcedores e especialistas ansiosos por um desfecho oficial, que até agora permanece cercado de mistério e especulação constante. O burburinho envolvendo Marlon Freitas e o Vasco também desperta questionamentos sobre o impacto psicológico de sua chegada no elenco atual, considerando que um contrato longo poderia não apenas fortalecer o meio de campo, mas também servir como referência de profissionalismo e comprometimento para jogadores mais jovens. Rumores indicam que a diretoria estaria atenta à reação do grupo, buscando evitar conflitos e promover integração, aproveitando a experiência do atleta para fomentar um ambiente de competitividade saudável, algo essencial em um clube que busca estabilidade e resultados consistentes. Torcedores imaginam combinações táticas inovadoras, infiltrações estratégicas e participação ativa em momentos decisivos, enquanto analistas debatem possíveis ajustes de posicionamento, movimentação e influência sobre o ritmo de jogo, projetando um Vasco mais equilibrado, organizado e competitivo. A especulação sobre o contrato de 4 anos aumenta a sensação de expectativa, gerando discussões apaixonadas sobre planejamento, visão de longo prazo e capacidade de construção de um projeto sólido, criando uma narrativa envolvente que transforma cada rumor em um tema central de debate, envolvendo torcida, mídia esportiva e profissionais do futebol, deixando claro que, mesmo sem confirmação oficial, a simples possibilidade de Marlon Freitas no Vasco já movimenta o cenário esportivo de forma intensa, provocando curiosidade, entusiasmo e especulação constante sobre o futuro do clube. O rumor de Marlon Freitas no Vasco ainda provoca reflexões sobre a capacidade do clube de realizar contratações inteligentes em um mercado competitivo, equilibrando necessidade esportiva e sustentabilidade financeira. Fontes indicam que negociações discretas teriam avaliado não apenas salário e duração do contrato, mas também benefícios de longo prazo, como impacto na visibilidade do clube, atração de patrocinadores e fortalecimento da imagem junto à torcida. A possibilidade de um vínculo de 4 anos permite que torcedores imaginem não apenas jogos de destaque, mas também uma relação duradoura entre jogador e clube, capaz de influenciar a formação de jovens atletas e criar um padrão de profissionalismo
Dentro do elenco, enquanto especialistas projetam cenários táticos, combinações de passes e estratégias que poderiam ser otimizadas com sua presença, rumores sobre reuniões estratégicas, cláusulas específicas e planejamento de longo prazo aumentam ainda mais o clima de expectativa, mostrando como um simples boato de contratação pode gerar debate sobre filosofia de clube, gestão de elenco, sustentabilidade e desenvolvimento coletivo, tornando a especulação sobre Marlon Freitas um tema central que movimenta tanto torcedores apaixonados quanto profissionais do futebol, criando narrativa rica em possibilidades, análises e imaginação sobre o futuro do Vasco e o papel que o jogador poderia desempenhar nos próximos anos. Além disso, a possibilidade de Marlon Freitas atuar no Vasco acende discussões sobre rivalidade e desempenho em campeonatos regionais e nacionais e a capacidade de transformar partidas decisivas em momentos históricos. Rumores indicam que o jogador teria sido sondado por outras equipes, mas que o projeto do Vasco despertaria interesse tanto por protagonismo quanto por estabilidade oferecida a algo valorizado por atletas que buscam crescimento profissional em clubes estruturados. Torcedores imaginam lances, gols e assistências que poderiam definir confrontos, enquanto comentaristas debatem efeitos táticos, posicionamento e influência na coesão do elenco, criando um cenário de expectativa e especulação constante. A perspectiva de um contrato de 4 anos permite pensar em evolução de médio prazo, integração com jovens talentos e construção de identidade coletiva, algo essencial para o crescimento do clube e estabilidade dentro de campo. Rumores sobre possíveis impactos administrativos e financeiros geram ainda mais especulação, envolvendo questões de planejamento estratégico, capacidade de investimento e manutenção de atletas de alto nível, enquanto torcedores projetam momentos memoráveis e jogadores vislumbram oportunidades de aprendizado e referência dentro do grupo, mostrando que cada rumor, mesmo não confirmado oficialmente, transforma-se em narrativa poderosa e envolvente que mobiliza todos os setores ligados ao Vasco, da torcida à mídia especializada, criando um clima de expectativa e emoção constante. Os bastidores da possível contratação de Marlon Freitas pelo Vasco também levantam questionamentos sobre a forma como o jogador se adaptaria à pressão da torcida e à exigência da diretoria, considerando que contratos de longo prazo podem gerar expectativas maiores e cobrar desempenho constante. Rumores indicam que a diretoria estaria avaliando todos os aspectos, desde a postura profissional até a capacidade de liderança e influência sobre o grupo, planejando estratégias para maximizar seu impacto dentro do clube. Torcedores projetam combinações com outros atletas, passes precisos, infiltrações estratégicas e momentos decisivos, enquanto analistas estudam possíveis mudanças táticas e ajustes que poderiam resultar em uma equipe mais competitiva e equilibrada. A especulação sobre o contrato de 4 anos ainda provoca debates sobre estabilidade, planejamento e visão de longo prazo, gerando uma narrativa envolvente que mistura emoção, expectativa e análise detalhada. Assim mesmo, sem confirmação oficial, a simples possibilidade de Marlon Freitas no Vasco cria um fenômeno de discussão que atravessa mídias, fóruns e redes sociais, mostrando que rumores bem fundamentados podem transformar-se em tema central, movimentando torcedores e especialistas e alimentando especulação, entusiasmo e curiosidade sobre o futuro da equipe carioca e o papel que o atleta poderia desempenhar no elenco, influenciando resultados e construindo história. A especulação também se estende para o impacto coletivo que Marlon Freitas poderia gerar dentro do Vasco, considerando que um contrato de 4 anos poderia estabelecer uma base sólida para projetos de médio e longo prazo, criando consistência tática e fortalecendo a coesão do elenco.
Rumores indicam que a presença do jogador poderia servir de referência para jovens talentos, estimulando competitividade saudável e amadurecimento técnico, ao mesmo tempo em que analistas esportivos projetam possíveis formações e estratégias que poderiam otimizar seu desempenho, aproveitando suas qualidades de distribuição de jogo, infiltração e visão de campo. Torcedores imaginam partidas decisivas, lances marcantes e momentos que poderiam entrar para a história do clube, enquanto debates sobre sustentabilidade financeira, gestão de elenco e planejamento estratégico aumentam a complexidade da especulação. A possibilidade de Marlon Freitas atuar no Vasco cria, assim, um cenário rico em análise, emoção e expectativa, em que rumores sobre negociações, salários e duração do contrato se transformam em narrativa envolvente, mantendo torcida, mídia e profissionais do futebol atentos a cada movimento, mostrando como a especulação pode se tornar protagonista e gerar repercussão intensa em múltiplas frentes, mesmo antes de qualquer confirmação oficial. Rumores indicam ainda que a contratação de Marlon Freitas poderia desencadear uma série de ajustes administrativos, influenciando estratégias de marketing, relacionamento com patrocinadores e percepção da torcida, considerando que um contrato de 4 anos confere estabilidade e visibilidade ao clube. Fontes especulam que negociações discretas estariam acontecendo para alinhar todos os detalhes, desde condições financeiras até a integração do jogador ao grupo, aumentando a expectativa de confirmação. Torcedores imaginam impactos positivos em jogos decisivos, passes estratégicos, domínio do meio-campo e participação ativa em momentos críticos, enquanto especialistas projetam ajustes táticos e cenários em que sua presença poderia transformar resultados e consolidar o projeto esportivo. A especulação envolve múltiplas dimensões, desde desempenho técnico até efeito psicológico sobre elenco e torcida, criando narrativa rica e envolvente. Mesmo sem confirmação oficial, a possibilidade de Marlon Freitas no Vasco se torna um tema central de debate, mobilizando todos os setores ligados ao futebol carioca, fomentando expectativa, curiosidade e discussão intensa sobre o futuro do clube, a estabilidade do elenco e o papel de um jogador experiente em construir identidade e resultados, transformando um rumor em história que ainda está por ser escrita. Por fim, o rumor de Marlon Freitas no Vasco sintetiza a complexidade e emoção do mercado da bola, em que especulação, expectativa e projeção de futuro se misturam em um fenômeno que mobiliza torcida, mídia e profissionais do futebol. A possibilidade de um contrato de 4 anos permite imaginar impacto imediato e de longo prazo, desde evolução tática até integração com jovens talentos, fortalecendo coesão e competitividade. Analistas debatem cenários, estratégias e ajustes, enquanto torcedores projetam partidas históricas, momentos decisivos e vitórias memoráveis, criando narrativa envolvente e cheia de emoção. Rumores sobre negociação, salário, cláusulas e planejamento estratégico aumentam ainda mais a curiosidade e discussão, transformando a simples possibilidade em tema central de interesse. Mesmo sem confirmação oficial, especulação sobre Marlon Freitas no Vasco gera repercussão intensa em múltiplas frentes, movimentando mídias, fóruns e redes sociais, alimentando emoção e expectativa, consolidando-se como fenômeno de interesse esportivo e prova de como rumores bem fundamentados podem envolver, entusiasmar e transformar a percepção sobre o futuro de um clube tradicional, como o Vasco, deixando torcedores e especialistas ansiosos pelo desfecho que até agora permanece, cercado de mistério e possibilidades. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.